Muitos aparelhos não ligam e apresentam consumo baixo, que é o consumo caracterizado aí abaixo de 200 mA. O problema é software. Como nós podemos fazer essa identificação? Você pode utilizar os botões para efetuar um hard reset nesse aparelho para verificar se ele vai entrar em modo de download. Porém, se você tiver problema em algum botão, nada irá acontecer. Uma outra dica é ligar o aparelho direto ao computador utilizando aí o cabo de dados, o cabo USB, e verificar se o sistema operacional vai identificar esse aparelho e se você vai conseguir fazer aí o software através do computador, através dessa identificação por cabo. O Gig, ele faz entrar em modo de download. Então, se você tem algum problema relacionado a software, você não consegue entrar em modo de boot, você não consegue ativar através dos botões, muitas vezes você está com algum problema, né, no botão de volume menos, volume mais, ou até mesmo no botão de power. Então o Gig ele vai nos auxiliar. Existem dois tipos de Gig que você encontra aí, fácil para vender no Mercado Livre, que é o para LG e Samsung. Então está sendo mostrado aí na tela. Eu comprei esses dois aqui no Mercado Livre, creio que paguei aí numa faixa, não me lembro agora, mas não passou de R$30 junto com o frete. Então é muito barato e dá para você fazer o seu próprio Gig, né? Existem tutoriais na internet, no YouTube, como você criar o seu próprio Gig. Mas se você não tem tempo para fazer isso, você pode comprar, ele já vem corretamente aí, pronto para ser utilizado. Então eu tenho aqui o Gig para Samsung, você vai pegar e vai colocar aqui no conector de carga, e aí o aparelho ele vai entrar em modo de download. Então olha só, ao conectar o Gig ele entrou aqui em modo de download, tá? Para você fazer aí a instalação da firmware, que é o software do aparelho celular. Agora eu estou com para LG, vamos colocar aqui, colocar esse de lado aqui para a câmera não ficar focando nele por causa da luz. Ao colocar nesse LG nada aconteceu, vamos pressionar aqui o botão de power, ele vibrou. Vamos ver se ele vai entrar aí no modo, olha lá, firmware update. Então, o modo para fazer a atualização aí do software. Então, o Gig ele é muito útil. Eu não sei se existe para Motorola, né? Antigamente só tinha para Samsung. Hoje você encontra aí para vender. Tá? Então, faça uma pesquisa no Mercado Livre, Gig USB. Samsung e LG, esse aqui eu comprei os dois, veio junto. E como eu falei, né, creio que não passou de R$30 junto aí ao frete. Então pessoal, aparelhos mortos sem consumo de corrente ou com baixo consumo de corrente, 200 mA, você vai efetuar testes que foram mostrados até o exato momento. Tá? Podendo ser aí software, podendo você ter que fazer uma atualização, né, do software, do firmware. Pode ser aí problemas de botões. E pode ser também problemas relacionados a Power Manage, que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente, ok? Agora vamos entender o que é o alto consumo de corrente e o curto direto na linha de alimentação. Outra coisa que impede o aparelho de ligar é um alto consumo de corrente, acima de 200 mA, ou um curto-circuito direto na linha de alimentação. Se você tem um alto consumo, existe algum componente que aderiu a alguma resistência, e esse alto consumo deve-se dessa resistência alterada estar passando um pouco da corrente para o terra. Agora, se você tem um curto-circuito, um componente que perdeu totalmente a sua resistência, você vai ter aí a corrente toda indo para o terra. E nós vamos verificar alto consumo, o curto-circuito através da fonte. Tanto um quanto o outro vai impedir o aparelho de ligar. E é muito fácil de se identificar, porém tendo uma fonte de bancada. Resistência alterada, curto-circuito através do multímetro tem como identificar também, só que leva um tempo maior, ok? Então nós vamos ligar aqui a fonte de bancada, vamos deixar aqui em 3.7 volts. Se é um aparelho que você tem certeza que ele está drenando corrente para o terra ou ele está com curto, aí eu recomendo você baixar a tensão, né? Coloque 1 volts e aí você vai aumentando gradativamente para acompanhar o consumo de corrente. Porque até mesmo um curto-circuito, o componente ele não esquenta, porque a potência vai ficar muito baixa, principalmente se a tensão cair.
Então você abaixa e vai aumentando gradativamente. E qual que é a diferença de uma fuga de corrente para um curto-circuito? Uma fuga de corrente é uma resistência. Então pode ser uma resistência aí de 50 ohms, 30 ohms, 10 ohms. Então quando você tem uma resistência, uma oposição à passagem da corrente elétrica, você tem aí uma fuga de corrente. Ou seja, vai dar um consumo de corrente acima de 200 mA. Quando você tem um curto-circuito, um curto direto na linha de alimentação, a resistência você vai ver que ela está próxima de zero. Então eu estou com uma placa aqui que está com um problema, né? E aí, o aparelho que estava essa placa ele não liga, referente ao problema ser esse. Então vou desligar aqui a fonte, vou colocar aqui as pontas de prova, desse lado aqui é o negativo e do outro lado o positivo. Vamos ligar a fonte e observem que a luz acendeu, a corrente está 1.1 ampere. Vamos baixar aqui a tensão. Ó, eu baixei a tensão para zero, tá? E nós temos aí 0,01 ampere. Conforme eu vou aumentando aqui, ó, aumentei para 0,8, já tem um consumo alto de corrente. Então isso aqui seria o que? Uma fuga de corrente, só que a tensão está muito baixa, então eu deveria colocar numa tensão aí normal de 3.7, só que acontece, nem chega a isso, ó, a fonte ela desarma, chegou em 1.6, ela desarma, né? Ela ativa aqui a proteção dela, ó, ela não vai mais, ela para, e a corrente muito alta. Então aqui nós temos um componente com uma resistência próxima de zero, criando aí o curto-circuito. Vamos desligar e vamos verificar aqui na placa. Então vamos colocar o multímetro aqui na escala de resistência. Ó, vamos colocar na escala de resistência e vamos aqui com a ponta preta aqui no negativo e a ponta vermelha no positivo. Então observem que a resistência, vamos encostar aqui, a resistência está baixíssima, ó, 0,3 ohms, uma resistência muito baixa. E aqui tem que dar uma resistência alta nesses dois pontos aqui. Vamos colocar aqui na escala de BIP. Ao colocar aqui, ó, já apitou. Positivo e negativo não deveria apitar. Então já apitou. Vamos colocar aqui a ponta vermelha, ó. Apitou. Vamos ver novamente a resistência. Vamos colocar somente as pontas aqui. E vamos verificar aqui a resistência. Então nós temos aí uma resistência. Nós temos aí a resistência 0,3 ohms. Então a resistência muito baixa. Vamos pegar aqui um aparelho para a gente verificar a resistência, ó. Então aqui nós temos o positivo e aqui o negativo da bateria. Então olha só, 16 mega ohms. Vamos virar aqui por causa da luz. 16 mega ohm. Então a resistência ela é altíssima. Então a resistência baixa nós temos aí um curto. E aí você vai fazer os testes aqui em cima dos capacitores. Da linha da bateria aqui de entrada, você vai fazer o teste nele até chegar no Power Manage. Isso aqui é muito fácil de identificar, né? O componente curto, componente aí com uma fuga de corrente. Bom, se você fez todos esses testes ensinados aqui e mesmo assim você não identificou o que está impedindo o aparelho de ligar, agora nós vamos para a análise aí do Power Manage, do Clock, a NAND Flash, CPU e o Watchdog. Então nós temos que fazer essa análise aí e até mesmo utilizar aí o esquema elétrico para testar as tensões que tem em volta, ok? Então vamos voltar para o quadro para vocês entenderem um pouquinho mais essa análise. Agora eu vou explicar para vocês